Primeira aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Amém? A palavra de Deus diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus a sabedoria deste mundo? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém. Oremos mais uma vez. Deus, eu te louvo pela tua palavra. Tua palavra é sempre boa. E só o fato de nós lermos e lembrarmos de alguns textos como esse, já é abençoador ao nosso coração. E nós já saímos daqui alimentados. Mas, Pai, faz uso desse servo, tão fraco e tão pequeno, mas que está disposto de ser um canal para que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Ministra poderosamente, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, vocês já sabem que tem um tempo que eu quero falar nesse texto, e algum tempo que esse texto está fugindo de mim. Ou talvez que eu estivesse fugindo desse texto. E deixa eu te falar algo. Alguns pastores fogem de alguns textos. Isso é verdade. Porque alguns textos são poderosos demais e mexem demais conosco. E daí alguns pastores tentam fugir desse texto. Então eu não sei se o texto estava fugindo de mim, seu Irineu, ou eu estava fugindo dele. Eu acho que é mais certo eu que estava fugindo dele. Mas sempre que nós pensamos em igreja, e sempre que nós pensamos em comunidade da fé, não tem como nós pensarmos nisso sem pensarmos em cruz. Então, cruz é um agente unificador da igreja e um agente unificador da fé. Eu não estou falando isso, em primeiro lugar, para você sair por aí com uma camiseta de uma cruz. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode fazer isso, não tem pecado nenhum você fazer isso. Não é aquela camiseta que vai simbolizar, ou que vai ser o sinal e tudo mais. É só uma camiseta e é só uma cruz. Também não estou falando isso para você sair daqui hoje pensando assim: eu vou comprar um crucifixo. Já pensou, Zé Filho? Misericórdia. Não é isso também que eu quero que você pense aqui hoje. Eu tenho um cordãozinho que tem uma cruz, ponto final. Outros irmãos também têm. E por aí vai. Nós não estamos entrando no mérito. Só tem um ponto específico, né? O nosso Senhor Jesus ressuscitou, não está mais na cruz. Então, normalmente, os cristãos, quando usam algum tipo de cruz, essa cruz está vazia, para simbolizar a vitória de Cristo, tá? Então, eu preciso lembrar disso. Terceiro, também não queremos falar sobre cruz como se a cruz fosse uma espécie de amuleto. Então é mais ou menos assim: eu estou usando meu brinquinho de cruz, então vai dar tudo certo na minha vida hoje. Ou assim, eu estou com a minha correntinha da cruz, eu estou andando com Deus. Deus está andando comigo, então tudo vai dar certo na minha vida. Isso é amuleto. Isso se torna misticismo. Isso se torna mandinga. E por aí vai. Nós não usamos e nem acreditamos em amuletos sagrados, consagrados, ungidos, seja da onde for.
Pode ter vindo lá de Jerusalém, ou pode ter vindo de Campinas. Nós não acreditamos nisso. Não há poder nenhum em objetos como esse. Quarta coisa que eu preciso lembrar quando eu estou falando da cruz. Por negligência de alguns pastores, com medo do símbolo cruz, nós deixamos de pensar, refletir e sermos abençoados pela mensagem da cruz. E é interessante que alguns têm dificuldade de usar uma camiseta, um cordão, de ver um quadro com uma cruz, de ver uma cruz até na igreja, mas não tem dificuldade de cantar a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E por aí vai. Nós até cantamos, mas quantas mensagens nós falamos, dedicamos e pensamos na cruz? E só um ponto interessante. O primeiro argumento de Paulo para aquela igreja de Corinto não é busque os dons do Espírito, é a cruz. O que vem primeiro na orientação de Deus para a igreja de Corinto é cruz. O que vem primeiro na nossa vida de fé não deveriam ser dons, talentos, habilidades e competências, mas a mensagem da cruz, clara e cristalina para a igreja. Dito isso como uma introdução, eu quero falar, e eu vou falar desde o início quantos pontos serão, mas eu quero que vocês continuem comigo, tá? Continua comigo aqui. Serão 7 pontos sobre a cruz, sobre a mensagem da cruz. 7 pontos. Os 2 primeiros, eu vou falar um pouquinho do contexto de Corinto, e os outros 5 pensando um pouquinho no texto que nós lemos. Primeiro, a mensagem da cruz é para uma cidade pecadora. A mensagem da cruz é para uma cidade pecadora. Corinto era uma cidade pecadora. Corinto era uma cidade distante de Deus. Nós costumamos olhar para as igrejas primitivas, são assim chamadas por alguns teólogos, e pensar que aquelas igrejas primitivas eram enormes, eram grandes. Mas a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos e outras igrejas daquela época eram igrejas pequenas. Nós pegamos o exemplo de Jerusalém e do que aconteceu logo após a descida do Espírito Santo e pensamos que isso é replicado em todas as igrejas. Mas não é essa a tônica presente no Novo Testamento. Eram grupos pequenos, grupos caseiros. Você tem que lembrar que a igreja estava sendo perseguida a princípio pelos judeus e depois também perseguidas pelos romanos, e elas viviam normalmente escondidas. Nós pensamos em alguns ícones, algumas imagens, algumas coisas que simbolizavam o cristianismo, e pensamos no peixe, pensamos no pão, pensamos até na cruz, mas esses ícones começam a surgir século II. Então, depois do ano 101. Quando nós estamos pensando em Corinto, nós estamos pensando do ano 55 até o ano 65, quando a primeira carta foi escrita. Então, é recente. Não tinha essa simbologia toda. Não tinha um quadro simbolizando o batismo de Jesus e a descida do Espírito Santo. Eles precisavam relembrar dessa mensagem. E uma mensagem poderosa, mas era uma mensagem para uma cidade, para um povo, para uma comunidade. Corinto era uma cidade que tinha o templo em adoração a Apolo. E se você não sabe quem é Apolo dentro da mitologia grega, e Corinto é uma cidade grega, Apolo era um dos deuses da beleza no panteão grego. Só que tem um detalhe interessante, ou melhor, um detalhe não interessante dentro da cultura grega, é a idolatria para o corpo masculino, e como que o corpo masculino era endeusado um homem pelo outro. A tal ponto que um homem se apaixonava por um outro homem e mantinha um amor não platônico, mas real por outros homens. Eles tinham mulheres, claro que tinham, mas as mulheres eram para ter filhos. Amor, dentro do pensamento grego, do pensamento de Corinto, era só homem para com homem. Mulher era objeto e somente para reprodução.
E é para essa cidade, com esse Deus Apolo, que incentivava esse amor entre homens, que o Evangelho e a mensagem da cruz vem. Deixa eu já fazer um paralelo para você. A mensagem da cruz continua sendo uma mensagem para a nossa sociedade hoje, para as nossas cidades nos dias de hoje, que a semelhança de Corinto continue em adoração ao homossexualismo, e dizendo um para o outro que homem deve amar outro homem, e mulher deve amar outra mulher, e por aí vai em todas as distorções. A mensagem da cruz é uma mensagem que combate isso. E se nós começamos a aceitar isso dentro das nossas igrejas, nós precisamos relembrar a mensagem da cruz, que condena esse tipo de pecado, que é contrário a esse tipo de pecado. E a igreja precisa ainda hoje proclamar as verdades que são propícias à própria igreja. E isso estava arraigado em Corinto, como está arraigado na nossa cultura hoje. Se você ligar a televisão, você vai ver isso. E nós precisamos combater isso. E a igreja necessita urgentemente permanecer como uma voz profética na sociedade. Nós precisamos ser contraculturais. O mundo aceita, a igreja não aceita. Perceba um detalhe, tá? Nós não estamos falando de aceitar pessoa ou não aceitar pessoas. Nós estamos falando de uma prática pecaminosa. Distingua as duas coisas. Se entrar alguém aqui abertamente homossexual, nós o abraçaremos, nós oraremos por ele, mas nós não concordaremos com a prática deles. Ponto final. E eu preciso relembrar isso, porque isso está batendo na sua porta, constantemente. E a condenação que há contra nós é que nós somos um povo que não recebe, não aceita essas pessoas. Nós aceitamos as pessoas, desde que elas aceitem a mensagem da cruz por completo. Algumas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem os deveres que Deus nos dá. E algumas pessoas vão falar assim: eu vivo na graça de Deus. A graça de Deus não é mais lei. Lei e graça nunca foram antagônicas, mas sempre andaram em paralelo. Aonde tem lei, tem graça, e aonde tem graça, tem lei. Os mandamentos do Senhor são expressões de graça, porque nem eu nem você saberíamos como viver nesse mundo se Deus não nos enviasse, não nos mostrasse a lei. Agora, nós rejeitamos parte da Bíblia e ficamos somente com outras? Não, nós aceitamos a Bíblia como um todo. E se a Bíblia como um todo deve ser aceita, eu não posso escolher aquilo que me agrada ou aquilo que agrada aos meus ouvintes. Eu preciso continuar falando poderosamente da mensagem da cruz, da revelação de Jesus na cruz, para um povo que está distante de Deus. Tá, tudo bem. Você pensa assim, era a cultura da época, eles viviam assim. Mas não era só isso. Nos templos que existiam em Corinto, existiam verdadeiros centros de prostituição. Ontem à noite eu estava assistindo Altas Horas com a minha esposa, com a Josi, e estava uma atriz que está tentando virar cantora, e daí essa atriz cantou mais ou menos assim, a música: ninguém é de ninguém e todo mundo é de todo mundo. Você sabe o que é isso? Isso é prostituição disfarçada. E se ninguém nunca falou isso com você, eu quero afirmar alguns questionamentos, algumas pontuações sobre a questão sexual. E por que Deus sempre fala para ser no casamento e para ser um homem e uma mulher, né, dentro do casamento? Primeira questão, o sexo só é abençoado e fortalecido dentro do âmbito estabelecido por Deus. Esse é o primeiro ponto. Toda relação sexual fora daquilo que é estabelecido por Deus é maldição. Primeiro ponto. Segundo ponto. Toda relação sexual fora o seu cônjuge, fora a pessoa que Deus preparou para você, gera no seu coração patologias.
O que é patologias? São marcas que identificam e que ficam na tua mente e no teu coração. Terceiro, essas patologias tendem a ser negativos toda vez que você é rejeitado ou excluído por alguém. Só que em alguma situação da sua vida, você vai pensar assim, eu não consegui esse emprego, fui rejeitado. O que vem na sua mente, todas as vezes que você se deitou com alguém que não era alguém especial de Deus para sua vida, e você vai entrar numa fossa pensando assim, ninguém me aceita, ninguém me quer. Tamanho é o poder da relação que pode existir aí. E por aí vai. Então, quando eu estou falando de centro de prostituição lá, obviamente você tinha homens e mulheres propícios para isso lá. Porém, na nossa época, a cultura de liberdade sexual está por aí. Está por aí. Então, a mensagem da cruz é para um povo que pensa que pode viver livremente, e livremente em dois aspectos. Livremente a sua questão sexual e livremente dos padrões estabelecidos por Deus. Então nós precisamos lembrar que a mensagem da cruz são para essas pessoas. E daí você vai pensar o seguinte, poxa vida, eu sempre pensei que a mensagem da cruz era uma mensagem de graça, de cura e de libertação. Ela é. Ela é. Só que para nós afirmarmos boas novas, nós precisamos relembrar das más novas. Das más notícias. E as más notícias implicam em duas coisas. Primeiro, o mundo está caído. O mundo está longe de Deus. A cidade está longe de Deus. Monte Moro está longe de Deus. E não é marcha para Jesus que vai fazer a cidade estar perto de Deus, tá? Não é você plantar o seu pé numa terra e declarar que é mais que vencedor, que a cidade vai ser de Jesus, tá? Aquele texto foi um texto específico para Josué e Caleb, para quando eles adentrassem na terra prometida. Se cumpriu e acabou. Você não vê mais o Senhor falando para nós, vai lá e onde você pisar vai ser do Senhor. Marcha para Jesus. É muito legal ver o show. Mas o princípio, o pressuposto é totalmente contrário ao que a Escritura afirma. E eu vou concluir daqui a pouco falando exatamente isso. Não é um show gospel que faz uma cidade se tornar uma cidade cristã. É a pregação do evangelho para todo o povo. Isso é. Então, a nossa cidade está distante do Senhor. Qual é o problema? Muitas igrejas por aí estão mundanas, secularizadas. O mundo e o pensamento secular têm adentrado nas igrejas. E daí, como nós analisamos as coisas, não é mais a partir dos padrões bíblicos, mas é a partir do todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Ou é a partir assim, eu sou maior de idade, o que a pessoa tem a ver comigo? Ou, eu sou dona do meu próprio nariz, eu faço o que eu quero. Parabéns. Você acabou de quebrar o que é igreja. Porque igreja é comunidade dos santos. Igreja é sacerdócio universal de todos os crentes. Igreja é aquele movimento, não é instituição, é movimento na onde Jesus é o centro e na onde um se preocupa com o outro e fortalece o outro. E quando eu começo a viver assim, dar respostas como a que eu mostrei agora há pouco, eu estou vivendo padrões e princípios longe do Senhor. Então a mensagem da cruz é para uma cidade pecadora. Mas a mensagem da cruz, em segundo lugar, também é para uma igreja em dificuldade. E se tem uma igreja que é problemática, é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava passando por divisão. Alguns estavam falando que era de Paulo. Outros estavam falando que eram de Apolo. Alguns pensavam em Pedro. E outros mais crentes falavam assim, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Tem sempre alguém assim, né?
Tá? Você trabalhar com o YouTube, de vez em quando é bênção, de vez em quando é maldição. Você vai lá e posta um vídeo de 36 minutos refutando um pastor aí. E daí alguém vem lá e diz assim: calvinismo e arminianismo é coisa de homens. O importante é ser de Jesus. Eu sou de Jesus. Você sabe o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão ficando em cima do muro. Elas não querem se definir, elas não querem olhar para a Escritura como a Escritura é, e fica buscando mecanismos para se defender de tudo isso. É o que a igreja de Corinto estava vivendo, divisão. Mas não era só divisão por meio de teologia. Também era divisão por causa de pecado dentro da igreja. Aquela igreja tinha sérios problemas conjugais. Você tinha marido não querendo se deitar com a sua esposa, e a esposa não querendo se deitar com o seu marido. Daí você tem 1 Coríntios capítulo 7, que é uma carta mostrando como deve ser a relação conjugal. É um período falando sobre isso. Por que Paulo escreve aquilo? Porque tinha pessoas dentro da igreja que estavam vivenciando esse problema. Qual era o outro problema? Você tinha um problema sério de pessoas, de um jovem, que teve relação com a própria madrasta. Então você tem problema não só conjugal, mas problema de adultério dentro daquela igreja, que precisa ser tratado. E como Paulo escolhe tratar isso? Mensagem da cruz para aquela igreja. Mas ainda pensando nessa igreja, aquela igreja tinha sérios problemas teológicos a respeito da pessoa do Espírito Santo. E Paulo precisa escrever o maior compêndio de todo o Novo Testamento a respeito de quem é o Espírito Santo, a respeito dos dons do Espírito Santo e de como os dons do Espírito Santo devem ser aplicados dentro da igreja. Por que Paulo escreve isso? Porque a igreja não estava vivenciando, experimentando como que deveria ser a ação do Espírito Santo dentro da igreja. Qual é a questão? Igrejas hoje também têm problemas. E Deus decide usar a mensagem da cruz para solucionar esses problemas. Então é mais ou menos assim. O mundo está com problema, a cidade está com problema, a igreja está com problema. Qual é a solução de Deus para esse problema? A mensagem da cruz. É interessante, Deus não fala para eles irem para o psicólogo. Nós entendemos a função e profissão de um psicólogo, e que é importante e necessário em vários aspectos da vida, mas não manda ir para o psicólogo. Também não manda ir para um curso teológico. Paulo não falou para eles assim, vai lá e faz um intensivo teológico de 3 anos. Paulo também não fala para aquelas pessoas, para elas amarem mais umas às outras. Fala da mensagem da cruz. Se não existir uma mensagem da cruz no meio de uma igreja, não há amor. Só tem 1 Coríntios 13, porque aconteceu 1 Coríntios 1, a mensagem da cruz. Nós precisamos relembrar isso. Nós precisamos trazer isso ao nosso coração. Nós precisamos relembrar disso constantemente. Dito tudo isso, eu quero fazer mais 5 considerações sobre a mensagem da cruz, baseados nos versículos 18 até o versículo 25. A primeira, a mensagem da cruz é loucura ao mundo. Já não é novidade para ninguém que o mundo constantemente luta e combate as coisas de Deus. O mundo sempre vai perder, o pecado sempre vai perder, o diabo sempre vai perder quando lutar contra Deus. Só que é interessante que o nosso texto ele vai fazer sempre um paralelo entre 2 coisas: sabedoria dos homens e a loucura de Deus. E que, num certo momento, nos parece estranho. Porque nós sempre partimos do pressuposto
que algo louco deve ser descartado. É exatamente isso que nós fazemos com os loucos. Nós colocamos eles à parte da sociedade, numa casa, num local, fazemos em várias situações tratamento de choque, por aí vai. Nós excluímos isso. Só que Deus pega esse paralelo, usando Paulo para isso, e faz um paradoxo entre sabedoria e loucura. Sabedoria do homem versus loucura de Deus. E é interessante você observar isso, esse paradoxo, esse contraste, porque eles são dois opostos, duas coisas distantes. Porque se alguém é sábio, ele não pode ser louco. E se alguém é louco, ele não é sábio. Essa ideia de que médico e louco todo mundo tem um pouco, sai dessa. Isso é frase de efeito. Frase de efeito. Se alguém chega ao ponto de se tornar louco, ele deixou de ser sábio. E vive só na sua loucura. É coisa de filme, tá? Não caia nesse engano. Mas esses contrastes, essas coisas distintas umas das outras, e distantes umas das outras, tem alguns pontos interessantes. Porque a loucura para o mundo se mostra em dois tipos de povos daquela época que eram povos importantes. Primeiro, ele fala do povo judeu. E ele vai falar que a loucura de Deus, a loucura da cruz, é escândalo para o judeu. E daí nós temos que lembrar que a morte de Jesus era a morte para a pior pessoa que tinha naquela época. Não eram bonzinhos que iam para a cruz. Eram os piores assassinos que iam para a cruz. E o ponto conflitante aqui é, Jesus era essa má pessoa. Se Jesus era uma má pessoa, ele tinha pecado. Se ele tinha pecado, o sacrifício na cruz não seria válido. Então ele não era uma má pessoa, correto? Sendo assim, ele poderia morrer na cruz e o sacrifício dele seria completo em favor não somente do pecado das pessoas daquela época, mas de todo o que foi chamado e eleito por Deus para viver diante dele. Porque todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E de modo algum eu lançarei fora. Então, é suficiente para todos aqueles. É limitado a todos aqueles? Não, o poder seria suficiente para toda a humanidade. Pensando um pouquinho nisso, pensando um pouquinho nesse escândalo, nós temos que pensar o que Jesus fez. Jesus desafiou leis importantes daqueles judeus. O sábado foi uma delas. Jesus desafiou teologias falsas daquelas pessoas. Quando ele fala que ele e o Pai são um, para as pessoas que estavam ouvindo, era um escândalo. Jesus fez uma revolução em Jerusalém, que quando ele adentra em Jerusalém, e o povo começa a cantar Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, eles estavam reconhecendo Jesus como Senhor, como Rei. Quando isso acontece, o Império Romano vendo aquilo, o que poderia acontecer? É um inimigo do Estado. É um inimigo de toda a nação. Quando ele morre e ressuscita, e os discípulos começam a pregar em todo canto, e as pessoas começam a se converter, eles começam a olhar para aquilo não como uma religião, mas como uma superstição dentro do judaísmo. E daí o que eles querem fazer? Eliminar, acabar com aquilo. E é interessante que tudo aquilo começa como um escândalo para o judeu. O que é escandaloso para nós nos dias de hoje? Alguém andar na rua nu é escandaloso? Deus já mandou um homem fazer isso. Durante 3 anos. Está lá em Isaías capítulo 20. Então mandar alguém para a cruz, morrer na cruz em favor daqueles que creem, é pouquinho. É pouquinho. Deixa eu falar algo aqui. A cruz é loucura para o homem, mas a cruz foi uma vez só. E ponto final. Por que eu preciso falar e lembrar isso para você? Porque
A missa católica é praticamente a crucificação, a morte e ressurreição de Jesus acontecendo novamente. Quando eles participam da Eucaristia, o corpo se torna o corpo de Cristo, o vinho se torna o sangue de Cristo e o sacrifício é refeito. Qual é o problema disso? Aquele sacrifício na cruz não foi suficiente e é necessário, missa após missa, um novo sacrifício. Só que a loucura da mensagem da cruz, o escândalo do judeu, implica em uma só vez e ponto final. E ainda pensando nisso, para o gentil era loucura. Imagina só, você chegava em alguma cidade, eu quero pregar sobre um homem que morreu na cruz. Eles já vão falar assim, você está doido, né? Isso é loucura. Você não bate bem das ideias. É interessante você perceber que Paulo chega lá em Atenas, outra cidade grega, Atos 17, e ele começa a pregar, e ele começa a olhar lá no Areópago, e tem vários deuses e várias imagens, e tem uma escrita assim, ao Deus desconhecido. E Paulo faz uma ponte cultural. O que é uma ponte cultural? É pegar algo da cultura para poder apresentar o Evangelho. Então ele olha para aquilo e apresenta o Evangelho a partir daquilo. Daí Paulo fala de alguém que morreu na cruz e ressuscitou. Quando ele fala isso, aqueles homens gregos falam assim, olha, sobre isso nós te ouviremos em outra hora. O que eles estavam pensando? Loucura. Loucura. E tem algumas pessoas por aí que continuam achando loucura falar de um homem que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Você tem alguns estudiosos por aí, alguns doutores cheios de PhD, que têm falado que é loucura acreditar em Jesus, que é loucura acreditar na cruz. A pergunta é loucura para mim e para você? Eu quero te lembrar de 3 coisas. Primeiro, a Bíblia testifica a respeito da obra de Jesus. Leia a Bíblia e você vai ver tudo aquilo que Jesus fez e faz por nós. Só que se você duvidar ainda da Bíblia, eu não quero que você duvide da Bíblia, você tem documentos históricos que comprovam a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Documentos romanos, documentos gregos, documentos importantes da época do cristianismo, do início do cristianismo, que comprovam e atestam isso. Mas se você está achando que eu estou um pouquinho mundano, que eu comecei com a Bíblia, fui para documentos históricos. Se você está achando que eu sou muito mundano, quando você fez a sua confissão a respeito de Jesus na sua vida, você passou a ter algo dentro de você, ou melhor, alguém dentro de você. E é o Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica no seu coração sobre as obras de Jesus. Porque um dos ministérios do Espírito Santo é o ministério de holofote. O que é isso? Ele ilumina a cruz de Cristo. Ele aponta para Cristo, ele faz Cristo brilhar. De tal forma que o Espírito Santo, se ele é bem pregado, ele deve anunciar Jesus e mostrar Jesus e apontar para Jesus. Então, o principal aspecto para você crer na mensagem da cruz é o Espírito Santo que testifica no teu coração a respeito das obras dele. Então, pensando nisso, eu tenho um quarto ponto. A mensagem da cruz é o poder de Deus. E é interessante que poder de Deus é uma segunda designação para o Espírito Santo. E no mesmo versículo que fala que é poder de Deus, ele também fala que é sabedoria de Deus. Na verdade, seria o outro ponto esse. Então, vamos ficar só no poder, tá? A palavra poder em grego é dynamis, que nós temos a ideia de dinamite. Então, a mensagem da cruz é o poder explosivo de Deus. Para quem? 2 aspectos. Uma cidade em pecado e uma igreja que precisa ouvir a mensagem da cruz. O que eu quero afirmar com tudo isso, irmãos?
a mensagem da cruz tem um poder especial sobre a sua vida. E se nós não voltarmos para essa mensagem da cruz, nós perdemos o poder de Deus. E eu não estou falando de poder no sentido de você juntar uma energia e soltar uma rajada energética em alguém. E eu não estou falando de poder de eu rodar o meu terno aqui, se eu estivesse usando um terno, e alguém cair no chão. Eu também não estou falando de poder no sentido de impor a mão sobre a cabeça de alguém e alguém cair no chão, todos estribuchando. Eu também não estou falando de poder no sentido de eu orar por você e você sair daqui falando do dom de línguas. Porque esse poder eu não tenho. Esse poder não está em mim. Esse poder não é nem o princípio do evangelho aqui presente. O princípio do poder de Deus aqui é uma mensagem de salvação para as pessoas. O maior poder que reside na mensagem da cruz é o poder de salvar. De salvar aquele que estava perdido, mas que foi encontrado. Aquele que estava na lama, mas foi colocado sobre a rocha. Aquele que não tinha um teto sobre a sua cabeça e agora tem. Aquele que não sabia para onde ir, mas agora o caminho o encontrou. O poder de Deus tem relação com uma transformação significativa nas nossas vidas. A mensagem da cruz te muda. Por isso que a mensagem da cruz é uma mensagem para a cidade. Porque aqueles que creem na mensagem da cruz têm as suas vidas transformadas. Aquele que mentia, aquele que roubava, aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Você quer um exemplo disso? Paulo chegou em Éfeso, começou a pregar. E Éfeso era uma das cidades mais místicas que tinha naquela época. É São Tomé das Letras dos dias de hoje. Se você não sabe, São Tomé das Letras, Minas Gerais, é uma das cidades mais místicas que tem no Brasil. Você tem bruxo lá em cada esquina, tá? E macumba em 2 em cada esquina. E por aí vai, tá? O mês de agosto tem uma festa infernal lá. Infernal. E você tem alguns loucos apaixonados por Jesus que vão pregar o evangelho nesse lugar. Para as pessoas drogadas, se prostituindo, tendo relação sexual nas ruas. Você tem loucos que vão pregar o evangelho lá. Para aquelas pessoas. Éfeso era uma cidade assim. Paulo chega lá e começa a pregar. E quando ele começa a pregar, os feiticeiros começam a rasgar os seus livros. Começam a fazer uma montanha no centro da cidade. E ele está com fogo em tudo aquilo. Daí você tinha um personagem principal que queria brigar com as pessoas lá por causa disso. E vai lá brigar e quer expulsar o povo de lá. Mas é o poder de Deus transformando uma cidade. As pessoas gostam muito de criticar o capitalismo dos Estados Unidos. E fala que é um capitalismo desenfreado e por aí vai. Só que é interessante que algumas culturas que tiveram contato com o movimento da reforma na sua colonização foram transformados. Deixa eu dar um exemplo. O Brasil tem matriz católica e os Estados Unidos tem matriz reformada, puritana. No Brasil funciona o jeitinho brasileiro. E daí você olha para a nossa política, você vai entender o jeitinho brasileiro. Corrupção, leve e traz, eu te dou isso, você me dá aquilo. Nos Estados Unidos, o país cresceu, se tornou a maior potência do mundo, altamente influenciado pelo poder da mensagem da cruz. No século XX, você teve 7 presidentes dos Estados Unidos que eram mentoreados por um pastor. Billy Graham. Billy Graham instruía, orientava, aconselhava todos esses presidentes durante um bom tempo da vida deles. Significa que eles não tinham pecados? Claro que não. Mas significa que há um poder de Deus que transforma pessoas, igrejas e cidades que nós precisamos falar para as pessoas. Sabe qual é o problema de poder pregado por aí?
é que o poder pregado por aí é só para a pessoa ou só para a igreja e não para a sociedade. Mas a mensagem da cruz é poder para transformar pessoa, igreja e sociedade. E nós precisamos pregar isso. É interessante que isso me fez lembrar a escatologia. Escatologia nós vivemos o já e o ainda não. Então, nós já experimentamos algumas coisas do reino dos céus, mas não em sua totalidade. O poder de Deus pode ser experimentado hoje, mas ainda não de maneira plena. E eu fico pensando, imagina quando Jesus voltar. Como que vai ser? Maravilhoso. E daí você tem dois aspectos. Nós precisamos pregar a mensagem da cruz. Então, não pensar que o mundo só está mal, mas também não pensar que o mundo está bem. Então, a mensagem da cruz traz esse equilíbrio. Há coisas erradas, mas há coisas boas ainda. Por exemplo, se você vai no médico e ele é da Umbanda, mas ele cuida bem de você, e você é curado, você vai pensar assim, foi Deus ou não? Mas isso tem um ponto interessante, né? Normalmente a gente não pergunta qual é a religião do médico, né? A gente só vai no médico. A gente só pergunta se é música de crente ou não de crente, né? Isso a gente faz. Ou se é roupa de crente ou não é roupa de crente. Ou se é livro de crente ou não é livro de crente. Mas médico a gente não faz. Mas tudo bem. Tem algo específico naquele médico. Graça comum. Apesar dele ser da Umbanda, Quimbanda, Macumbaria, Feitiçaria, Feng Shui, qualquer outra coisa assim, tem um vestígio da graça de Deus naquela pessoa. E Deus usa até os ímpios para abençoar o povo dele. Bom, pensando nisso, a mensagem da cruz também é sabedoria aos homens. E esse é o ponto de contraste. As pessoas pensam ser sábias porque elas entendem a equação de segundo grau, porque elas entendem PA/PG, porque elas entendem fórmulas químicas, porque ela decorou a tabela periódica, porque ela sabe citar de cor o Sêneca, Sócrates, Platão, porque sabe falar de cor uma poesia bonita. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Algumas pessoas pensam ser sábias por erudição, porque ela sabe qual é a capital da Rússia, porque ela sabe qual é a capital da Argentina, porque ela sabe qual é a região melhor do Brasil, porque sabe que o Brasil é um país tropical. Eu estou tentando lembrar de várias coisas aí, tá? Porque sabe conjugar o verbo to be. Porque sabe o conceito pedagógico de Piaget, ou do Paulo Freire, e por aí vai. Só que tudo isso perante a sabedoria de Deus é vazio e nulo. E tem algumas pessoas que estão dedicando a sua vida inteira para um tipo de conhecimento que não vai agregar na sua vida como um todo. E é interessante como nós interpretamos Mateus 6, do 19 ao 21, só com dinheiro. Mas substitui dinheiro por outras coisas ali. Lá diz assim, não ajunteis para vós outros tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde o ladrão escava e rouba. Mas ajuntei para vós outros tesouros, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E daí ele conclui, porque aonde está o teu coração, está o seu tesouro. Qual é o problema de algumas pessoas? O problema é que o seu coração não está no tesouro, mas está no trabalho, está na faculdade, está no estudo, está na erudição, e por aí vai. Entenda, eu não estou falando para você não fazer faculdade. Mas você já pensou em fazer uma faculdade em prol do reino? Deixa eu dar um exemplo. Eu vou fazer medicina porque eu quero sustentar minha família, mas eu quero uma vez por ano fazer uma viagem missionária de 15 dias para o Nordeste e atender as pessoas carentes no Nordeste. Eu quero fazer medicina porque Deus tem me chamado para ser um missionário lá na África, em tempo integral. E para eu adentrar em alguns países islâmicos, eu preciso ter uma outra profissão que não seja teologia. Você já pensou em você ser motorista
E não só trabalhar levando embora o pessoal do McDonald's, mas de vez em quando usar isso para levar algumas pessoas no médico. Algumas pessoas da igreja, algumas também não da igreja. E às vezes com a igreja colaborando com a gasolina, e às vezes você mesmo com o teu bolso abençoando com a gasolina. Você já pensou em ser advogado? E em vez de ser advogado só para conseguir dinheiro, você separar um dia na sua agenda para você atender alguém que não tem como pagar para você, e que dependeria do poder público, que é escasso, superlotado, e geralmente um serviço de segunda ou de terceira? Você já pensou nisso? Você já pensou em fazer uma faculdade de administração e pensar em administrar um projeto assistencial que possa construir casas para pessoas que não têm como construir uma casa? Perceba, a sabedoria de Deus transcende a sabedoria de homens e usa a sabedoria de homens em prol do reino. Só que, via de regra, nós limitamos o nosso estudo a conseguir dinheiro. E se nós limitarmos o nosso estudo a conseguir dinheiro, nós perdemos o principal. Sexto, a mensagem da cruz é força para o fraco. Ele fala isso, a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Se você pensa que é forte, você é fraco. Se você pensa que é fraco, você pode ser forte no Senhor. A maior fraqueza, se Deus fosse muito fraco, ainda assim seria mais forte do que o homem mais forte. Quem que é o homem mais forte do mundo? Alguém sabe? Vamos para o entretenimento aí. Quem que é o mais forte? O Superman? Presidente dos Estados Unidos. Deus é muito mais forte do que ele. Muito mais poderoso do que ele. Isso tem um ponto essencial aqui. A mensagem da cruz é a nossa força. Significa que não há nada em nós que não tenha valor, ou que tenha valor, que esteja divorciado de Jesus. Nós só temos algo de valor associado a Jesus. Então, o ponto não é direito mais Jesus, ou medicina mais Jesus, ou arquitetura mais Jesus, ou administração mais Jesus. O ponto é Jesus e depois as outras coisas. Porque Jesus não é o apêndice. Jesus é a força central da nossa existência. Sem ele, nada do que existe seria feito. Nem eu, nem você, nem o curso que existe por aí. Sétimo, e eu vou encerrar com isso. A mensagem da cruz é o centro da mensagem. 2 vezes Paulo repete, loucura da pregação, e depois no versículo 23 ele diz, nós, porém, pregamos Cristo crucificado. A mensagem da cruz é o centro da mensagem. O que nós pregamos? A mensagem da cruz. Eu não vim aqui para falar para você, para pregar para você uma mensagem divorciada disso. Eu não vim aqui para te dizer a educação bancária de Paulo Freire. Ou, melhor, é o combate à educação bancária de Paulo Freire. Eu também não vim aqui para falar sobre as fases do desenvolvimento da criança do Piaget. Da mesma forma que eu não vim falar aqui sobre a morte de Deus a partir de Nietzsche. Eu também não vim falar aqui sobre direito tributário. Nem sobre como a veia aorta é fundamental na existência humana. E que se ela entupir, nós morremos. Eu vim aqui para anunciar a mensagem da cruz. Que é a mensagem que tem que estar gravada nos nossos corações. E aquilo que nós vamos pregar por aí. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? Que elas pensam que estão pregando a mensagem da cruz, o evangelho, quando elas pregam a palavra como um todo. Há uma distinção entre pregar a palavra e pregar a cruz. Por isso que toda a minha pregação, eu vou para Jesus. E eu tenho que falar de Jesus.
Porque a mensagem da cruz é a mensagem central da Bíblia. E se eu falar de um texto e não falar de Jesus, eu não preguei o que eu precisava pregar. E é por isso que a mensagem da cruz continua sendo loucura. Alguém pode falar sobre a ética cristã nos 10 mandamentos e não pregar a mensagem da cruz. E vai ser só ética. E curso de ética fala sobre ética cristã, viu? Porque toda a ética é baseada na ética cristã e também em alguns filósofos por aí. Perceba, eu poderia falar para vocês, só tem um Deus, você não pode ter imagem de escultura, não pode falar o nome dele em vão, você tem que guardar o dia do descanso. Eu poderia falar que você tem que honrar pai e mãe, que você não pode roubar, que você não pode matar, que você não pode dar falso testemunho, que você não pode cobiçar aquilo que é do teu próximo. Eu estou esquecendo dos mandamentos. Eu poderia falar tudo isso, e se eu não falasse a mensagem da cruz, seria vazio e só ético, só moralidade. Nós temos que voltar a falar da mensagem da cruz. Essa mensagem é a mensagem que Deus deseja transmitir para as pessoas à nossa volta. Amém? Feche teus olhos.